No início do século XVIII vai surgir na Europa um grande movimento que vai odiar a igreja num grau nunca antes visto. E é a maçonaria. Ela nasce em 1717 com a fundação da Grande Loja da Inglaterra e ela tem um objetivo muito claro. O objetivo dela é destruir o altar e destruir o trono. A revolução contra o rei e a revolução contra a Santa Igreja Católica. E aí a maçonaria ela não vai parar de crescer por todo o século XVIII e séculos subsequentes. Ela vai espalhar o seu ódio revolucionário por todo o mundo. Da França a gente tem o fim dos Estados Papais na Itália, a gente vai ter a Guerra Cristera no México e não poderia ser diferente no Brasil. A questão religiosa, ou questão episcopo-maçônica, como alguns autores chamam, foi um conflito que se deu no Brasil entre a Igreja Católica e a maçonaria. Ela, de certa maneira, representa um conflito maior que opunha a maçonaria e a Igreja no âmbito global. E logo em seguida, a maçonaria também começa a crescer e a partir de 13 anos depois da fundação da primeira casa maçônica, a maçonaria também gera sua primeira revolução contra o rei, na famosa Revolução de Pernambuco. Bom, mas a gente tinha aí um grande rei, que era o rei Dom João VI. Em 1818, com o rei português morando aqui com a sua corte no Brasil, ele chega a condenar a maçonaria, ele consegue liquidar a maçonaria em todo o Nordeste, mas apesar da condenação de Dom João VI, a maçonaria ela começa a proliferar no Rio de Janeiro. Vai surgir um homem que, infelizmente por muitos, é tido como um grande brasileiro, que é José Bonifácio. José Bonifácio vai fundar uma loja maçônica no Rio de Janeiro e montar o primeiro Grande Oriente do Brasil. Ele vai montar o Grande Oriente do Brasil, vai fundar 2 novas lojas e organizar a maçonaria no Brasil com todo o seu pensamento revolucionário e fazer todo o movimento rumo à independência. Então o Brasil que se torna independente é o Brasil que ele nasce já traindo a sua vocação católica. Quando o Brasil foi descoberto, foi na qualidade de grão-mestre da Ordem de Cristo que o rei de Portugal pôde tomar posse dessas terras, né? Isso em 1500. Apenas em 1514, justamente 14 anos depois, né, pouco tempo depois da descoberta do Brasil, a Santa Sé concedeu a Portugal que incorporasse definitivamente a Ordem de Cristo como um apanágio da coroa de Portugal. Mas no momento em que o Brasil foi descoberto, foi a Ordem de Cristo e não o Reino de Portugal que tomou posse dessas terras. A gente sabe que o Brasil ele tem toda uma vocação católica que vem junto com as caravelas, com a primeira missa, com a cruz, com os jesuítas que chegaram e civilizaram todo o país de norte a sul, mas ele vai trair a sua vocação católica já no seu nascimento. É um império que ele nasce cada vez mais sob a égide maçônica. Pedro I e Pedro II vão cair sob o domínio da maçonaria e eles vão tratando de galicanizar o império aos poucos. Quer dizer, isso é mudar a ótica do que deve ser um Estado. O Estado ele deve promover o bem comum, mas não só isso, ele deve facilitar o fim último do homem, que é amar a Deus nessa vida, para ter a visão beatífica na próxima. Quando se deu a independência do Brasil, Dom Pedro I enviou um ministro à Santa Sé para negociar a continuidade do padroado. Ele pretendia que a coroa imperial do Brasil fosse herdeira do padroado da coroa real de Portugal. O Papa, na época, colocou algumas condições para que isso se desse. Essas condições, no fim das contas, não foram respeitadas, de modo que o padroado deixou de existir no Brasil por volta de 1827. Em 1827 já não havia padroado legal no Brasil, né? O que aconteceu, de toda forma, é que os imperadores passaram a viver e a se comportar como se o padroado existisse. E a Santa Sé tolerou essa situação para que não houvesse uma situação pior do que essa, né? Por exemplo, havia o risco sério de cisma. Mas o Brasil, então, ele vai ser massacrado nesse sentido e bispos vão reclamar, vão falar do Estado como
uma grande cadeia opressora. E a maçonaria, cada ano que passa, vai ficando mais forte, vai ganhando espaço. E esse Grande Oriente brasileiro, ele vai sofrer um racha em 1863. Em 1863, o Grande Oriente do Brasil, ele vai quebrar em dois. O primeiro vai ser o Grande Oriente do Lavradio, do Vale do Lavradio, que vai ser comandado pelo Visconde de Rio Branco. E o segundo é o Grande Oriente Beneditino, que vai ser comandado por Saldanha Marinho. E esses dois líderes, o Visconde de Rio Branco e Saldanha Marinho, são talvez as duas pessoas que mais odiaram a igreja no Brasil. São pessoas de um ódio que eu tendo a pensar como demoníaco, porque eles devotaram a sua vida para tentar destruir a igreja no Brasil. Isso tudo para explicar por que Dom Pedro II era o responsável por apontar, por decidir, por indicar quem seriam os bispos no Brasil, e ele justamente quis que fossem jovens estudados, bem formados, que haviam ido à França para se formar em filosofia e teologia, e escolheu esses jovens sacerdotes para bispos de Olinda e do Pará, todos aí na faixa de 20 anos. Na segunda metade da década de 1860, o Visconde de Rio Branco, que é o grão-mestre do Vale do Lavradio, vai se tornar o homem mais poderoso do Império. Ele se torna o presidente do Conselho dos Ministros, algo análogo ao que a gente chamaria hoje de primeiro-ministro de qualquer monarquia. Então a gente sabe que tem um monarca e o presidente, entre aspas, de uma monarquia é o primeiro-ministro. Então, no caso, Visconde de Rio Branco, um grande mestre da maçonaria, ele se torna o homem mais poderoso do Brasil depois de Dom Pedro II. Então, em 1871, o bispado de Olinda estava vago e o imperador Dom Pedro II nomeou um jovem frade capuchinho chamado Vital Maria para essa diocese. Ele foi ordenado bispo em São Paulo em 1871 ainda, e no ano seguinte, no dia 24 de maio de 1872, ele assumiu a sua diocese em Pernambuco. A Sé, né, a diocese de Olinda, era a mais importante desse norte do Brasil, né? E era justamente, apesar de não estar localizada na capital da província, né, que é Recife, ela englobava Recife, era uma diocese bastante vasta, né? Tanto essa quanto a diocese de Belém do Pará, que era enorme, vastíssima, incluía toda a Amazônia, todo o Amazonas, toda a região norte que a gente conhece hoje, era parte da diocese de Belém do Pará, para a qual Dom Pedro II escolheu um outro jovem sacerdote, Antônio de Macedo Costa, que, tal como o Frei Vital, foi estudar no seminário de São Sulpício, em Paris. No seminário de São Sulpício, eles tiveram uma formação de alto nível, e foi justamente por isso que Dom Pedro II os indicou para essas duas dioceses vagas. O que acontece é que esses jovens sacerdotes foram justamente bem formados. Em 1872, todas as condições para estourar a perseguição num nível maior já estavam dadas. Só faltava o pretexto, e o pretexto teve uma data marcada, que foi 3 de março de 1872. Nessa data, a maçonaria resolveu se reunir para fazer um grande evento em homenagem ao Visconde de Rio Branco, esse primeiro-ministro, o chefe do Conselho dos Ministros, em homenagem à lei do ventre livre, que tinha sido de sua autoria. E o que vai acontecer nesse caso é que um padre chamado Padre Almeida Martins, ele vai participar do evento maçom, vai fazer um pronunciamento em elogio à maçonaria e vai mandar publicar esse pronunciamento em todos os jornais. Ora, mas a gente sabe que os papas, durante todo o século XVIII, desde Clemente XII, Bento XIV e o Papa então reinante, Pio IX, vão ter feito dezenas e dezenas de condenações de diversas formas possíveis em relação à maçonaria. Então, a gente sabe que não é possível ser católico e maçom, e que toda pessoa que é filiada à maçonaria deve ser excomungada. Então, o bispo Dom Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, que é onde ocorre o fato, que é a capital do Brasil e é a sede da corte,
é obrigado a suspender o padre. E quando ele suspende o padre, a maçonaria se indigna. Visconde do Rio Branco vai fazer um evento reunindo as lojas e vai montar um programa de perseguição à igreja que a princípio seria na imprensa. E não só isso. A gente sabe, como eu tinha dito, que o Grande Oriente do Brasil ele tinha se rachado em 2 grandes orientes e Visconde de Rio Branco faz um convite ao Saldanha Marinho para se juntar a ele nessa empreitada de contra-ataque à Igreja Católica. Então Herodes e Pilatos se dão as mãos. Esse presidente do Conselho de Ministros, o Visconde do Rio Branco, se indispôs publicamente, atacou publicamente o bispo do Rio de Janeiro e capelão-mor. Dom Pedro Maria de Lacerda entrou nesse conflito aberto com a maçonaria no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano em que isso se dava, Dom Frei Vital assumiu a sua diocese de Olinda. Assim que chegou em Olinda, ele já foi atacado publicamente por uma série de jornais como um elemento do ultramontanismo. Justamente por causa da discussão acesa no Rio de Janeiro, a maçonaria no Brasil todo estava, de certa maneira, alerta com relação aos bispos e sacerdotes que já não estivessem dispostos a tolerar o controle que se dava, de fato, maçônico em uma série de instituições da igreja, né, especialmente nas irmandades. Padres vão ser atacados, bispos, cardeais, papas, os dogmas todos vão ser vilipendiados. Muitos ataques vão ser desferidos contra o bispo do Rio de Janeiro, Dom Lacerda. E esse massacre é muito violento, só que eles não vão se contentar com isso. Eles vão partir para uma segunda provocação, além dos jornais impressos. Eles vão marcar uma missa. E vão divulgar essa missa em toda a imprensa maçônica com bastante entusiasmo. Vão dizer que seria a hora do ultramontanismo, que é como eles taxavam os católicos que defendem Roma, que era a hora da capitulação completa do ultramontanismo. Vão provocar, vão dizer que vão à missa com as insígnias. O bispo do Rio de Janeiro, Dom Lacerda, ele vai ameaçar a descomunhão, de suspensão das ordens. O padre que eles escalaram para rezar a missa, o padre se revolta contra o bispo carioca e resolve então fazer a missa. Então a missa é feita, qual era a resposta agora única possível para o bispo do Rio de Janeiro fazer? Suspender o padre. Só que o bispo fraqueja na fé. Ele não tem aquela virtude que é necessária para os grandes homens da esperança de se manter firmes diante da adversidade. Ele capitula, não vai suspender os padres. E a maçonaria então percebe que o Rio de Janeiro estava conquistado. Os padres diocesanos, eles passavam a receber a sua remuneração do Estado. De certa forma, era uma maneira de conseguir uma situação estável na vida. Muitos foram heróicos e santos, mas muitos tomavam o sacerdócio como apenas uma função pública. Com o Rio de Janeiro, a corte conquistada, era necessário expandir toda essa insubordinação, esse vilipêndio à igreja em todos os cantos do Brasil. E aí vai entrar um grande personagem da história do Brasil, o maior bispo, eu diria, da história do Brasil, que é Dom Vital. Assim que assumiu a diocese, ele já editou uma série de normas proibindo que os maçons participassem das irmandades dentro do seu território, dentro do território da diocese de Olinda. Em face desse derramamento de doutrinas pestilentas, cavilosas, faláceis e condenadas pela Igreja, não podemos, de modo algum, irmãos diletíssimos, conservar-nos quedos e mudos. Semelhante procedimento tornar-nos-ia réus de traição para com os interesses da missão augusta e divina, de que fomos encarregados e merecedores das severas censuras que o Senhor, pelo órgão do profeta Isaías, dirige aos pastores indolentes e descuidados. O que acontecia, na verdade, é que muitos maçons entravam, participavam, tinham cargos de responsabilidade
dentro dessas irmandades e dentro dessas ordens terceiras, de modo que o conflito entre essas irmandades e o bispo foi instantâneo. No dia 29 de junho de 1872, eles resolvem fazer uma missa em homenagem à Casa Maçônica de Pernambuco. Com toda a pompa divulgam isso na imprensa maçônica, e Dom Vital repete as ameaças de Dom Lacerda. Ele vai espalhar para todo o clero uma circular reservada dizendo que se houver essa missa, o padre que fizer vai ser suspenso. E ao contrário do Rio de Janeiro, a missa não acontece. E quando a missa não acontece, a maçonaria fica indignada. Ela fica indignada, mas ela não vai se dobrar a essa primeira investida de Dom Vital e vai marcar uma segunda missa na semana seguinte. Ela marca a segunda missa, Dom Vital dobra a aposta e a missa de novo não ocorre. E aí a maçonaria ela tem um primeiro impacto. Pela primeira vez na história do Império Brasileiro, um bispo desafia e obtém uma primeira vitória. Quando ele mandou que os maçons saíssem das irmandades, o que ele fez foi um ato que a gente poderia designar como corajoso, para não dizer profético, porque ele assumiu um risco enorme. Ele basicamente assumia a possibilidade do catolicismo em Pernambuco deixar de funcionar por falta de igreja. E um bispo novo, de 27 anos, né? um bispo moleque, no pensar da maçonaria, e aquilo para eles é um primeiro espanto, mas isso também não vai colocar os homens mais poderosos do Império para parar o ataque, não, pelo contrário, eles vão aumentar a aposta. E durante 4 ou 5 dias em seguida, eles vão fazer uma série de ataques à Nossa Senhora, de um vilipêndio tremendo, e Dom Vital vai reagir. Dom Vital vai mandar que todos os padres da sua diocese façam homilias em defesa da Nossa Senhora, vai fazer uma carta condenando os artigos dos jornais e organiza e gera uma comoção em toda a diocese em defesa de Nossa Senhora. Bom, então aí a maçonaria tem uma segunda derrota. E pressionado com 2 derrotas seguidas para Dom Vital, a maçonaria resolve fazer a jogada definitiva. Ela sabia que parte significativa do clero e parte significativa dos leigos estavam sob seu domínio. Então o que ela resolve fazer? Divulgar o nome de todos os membros católicos que eram pertencentes a alguma das lojas maçônicas da região. E eles fazem isso porque eles imaginam que, divulgando a lista de todos os padres e leigos da diocese, que são católicos, entre aspas, e maçons ao mesmo tempo, eles vão finalmente submeter Dom Vital, porque Dom Vital não vai querer fazer nenhum movimento em relação a todas essas pessoas. A partir desse momento, as irmandades, reagindo, não obedeceram à determinação do bispo. Ele foi lançando interditos, foi proibindo que as igrejas das irmandades fossem usadas e que os sacerdotes diocesanos celebrassem nessas igrejas. Esse conflito foi escalando até novamente chegar à capital, chegar à corte, chegar ao Visconde do Rio Branco. E Dom Vital resolve cumprir o seu duro dever de bispo, se inspira nos maiores membros da história da igreja e vai para um ataque. Então os cães maçons saíram da jaula e a hora de Dom Vital vir com a coleira pegá-los de novo. Mas desse movimento, ele consegue a união total do clero em torno da sua mente, em torno do seu episcopado. E ele também traça todo um projeto para trazer os leigos de volta. Ele primeiro faz uma homilia pesada no final de 1872, pedindo para que os maçons voltem para casa. Ele pede para que os padres exortem. Então ele pede para que os párocos comecem a visitar as pessoas e as famílias de cada maçom, pedindo para que eles voltem para casa. Uma das confrarias vai entrar com um recurso à coroa, pedindo com que os interditos promulgados pelo Dom Vital nas confrarias sejam levantados. E esse interdito ele chega na corte do Rio de Janeiro. Dom Pedro II manda convocar um conselho do Estado para analisar esse interdito. 11 ministros de Dom Pedro, com Dom Pedro, se reúnem, cada um envia um parecer
e eles resolvem enviar um aviso para Dom Vital, pedindo que se levantassem os interditos sob pena do seu nome ser levado ao Supremo Tribunal Federal. No caso, na época, o Supremo Tribunal de Justiça. Antes era STF, hoje é STF, antes era STJ, sigla. E esse aviso é enviado para Dom Vital, um ultimato. Ou você levanta os interditos, ou a gente vai aumentar o nível de perseguição. Só que Deus não abandona os seus. E quando chega aquela carta, aquele aviso para Dom Vital, ao mesmo tempo vai chegar uma resposta de Roma. Então lembrem-se que quando Dom Vital faz os interditos, ele ao mesmo tempo tinha enviado uma consulta a Roma pedindo para saber o que fazer com as confrarias sob a administração das ordens religiosas. E ao mesmo tempo, no mesmo portador em que chega o aviso do Império mandando levantar os interditos, chega um breve do Papa Pio IX, glorioso Papa então reinante, chamado Quam Doloris, dando instruções para Dom Vital. E a carta é um verdadeiro massacre à maçonaria. O Papa louva todas as ações feitas por Dom Vital, dá carta branca para Dom Vital agir em todas as maçonarias e parabeniza Dom Vital. Então, no mesmo portador, chega um aviso do Império mandando bispo retroceda. Do outro lado, chega uma carta do Papa mandando você age bem, Dom Vital, siga em frente. Em dezembro de 1873, a Corte do Rio de Janeiro emite uma ordem para prender Dom Vital, e essa ordem vai chegar em janeiro de 1874, na Diocese de Pernambuco. E vai chegar o juiz Quintino na porta do Palácio da Soledade em janeiro de 1874, bate na porta, Dom Vital abre, ele vem com a notificação de prisão e Dom Vital diz que vai resistir. Então, o juiz é obrigado a chamar novos policiais, Dom Vital entra para dentro dos seus aposentos, chegam os policiais e Dom Vital então reza, se recolhe e escreve 2 cartas. A primeira carta é uma carta ao povo de Pernambuco, protestando contra a prisão iminente, e a segunda carta é uma carta em que ele vai colocar o governador provisório da diocese, colocar 3 nomes em sequência, para assumir a sua diocese no local da sua ausência. Então os policiais vão bater na porta, os oficiais de justiça, para que Dom Vital abra. E quando abre-se a porta, Dom Vital sai dos seus aposentos de uma forma imponente. Estava ele vestido com a sua mitra, o seu báculo e a cruz peitoral. Vestido como um bispo, pronto para o martírio. E aquilo impressiona os juízes. Os juízes pegam o bispo quer ir a pé à sua prisão. Com medo de gerar uma comoção em toda a diocese, o juiz coloca numa carroça Dom Vital e leva Dom Vital à prisão da Marinha em Pernambuco. Em 2, 3 dias seguintes, o povo começa a se aglomerar em relação na sua prisão de Dom Vital em Pernambuco, e logo o presidente da província, que é como se chama os governadores daquela época, o presidente da província de Pernambuco resolve enviar logo Dom Vital para a prisão no Rio de Janeiro, e ele vai chegar ainda em janeiro de 1874 na prisão nacional da Marinha. Então Dom Vital está preso, aquela prisão gera uma comoção, bispos de todo o Brasil vão fazer protestos, deputados e senadores católicos, abaixo dos assinados, vão chegar na corte, e Dom Vital está preso. E nada vai parar o governo maçônico de seguir com a sua perseguição. Eles instauram o processo no STJ, e ele chega acompanhado do bispo de Rio de Janeiro, o bispo Dom Lacerda, que foi o bispo que capitulou no Rio de Janeiro, que também tinha sido o bispo que consagrou Dom Vital. E o bispo Dom Lacerda, ele chega junto com Dom Vital no primeiro dia de julgamento. Dom Vital não reconhece o Supremo e não reconhece e não quer advogados. Então gera-se um impasse, porque não haveriam
advogados indicados por Dom Vital. Dom Vital não reconhece a competência do poder temporal para julgar uma matéria espiritual. E 2 grandes católicos, políticos brasileiros e advogados brilhantes, vão se erguer em defesa de Dom Vital. Um é Cândido Mendes de Almeida e outro é o Zacarias de Góes Vasconcelos, senadores da República e grandes luminares da Igreja no Brasil. A condenação já estava toda delineada entre o Supremo Tribunal e as casas maçônicas, e Dom Vital vai ser condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Outro grande bispo, que é o bispo do Pará, Dom Macedo, ele passa por todo esse período. Então a gente sabe que são 12 bispos em toda a diocese do Brasil. O bispo de Olinda vai reagir energicamente, o bispo do Pará vai reagir também energicamente. Só que tudo o que acontece em Pernambuco vai acontecer com uma defasagem de meses no Pará. E também Dom Macedo Costa vai ser julgado e preso pelo governo brasileiro. Então, de repente, 2 dos bispos brasileiros vão ser presos e um terceiro, que é um bispo nonagenário, Dom Viçoso, vai quase ir para a prisão também, um terceiro herói da fé. Então, naquela época, nós tínhamos bispos dos heróis da fé no Brasil. Temporalmente, a igreja está massacrada. Os líderes da igreja estão presos ou perseguidos, e, por um lado, e por outro, o representante da Santa Sé, Monsenhor Sanguini, está pressionando todos os outros bispos do Brasil, a não seguir o exemplo dos bispos rebeldes. Então a igreja está completamente massacrada. Existem elementos católicos que vão reagir, mas todo o movimento está comprometido no cunho temporal, a vitória completa. Mas a vitória da maçonaria completa no cunho temporal, eles não vão se satisfazer com isso. Eles vão também tentar obter uma completa reprovação do Papa, a conduta dos bispos, e vão acionar um homem que é um ministro do exterior em Londres, o Barão de Penedo. Vão acioná-lo numa missão especial a Roma com o intuito de obter uma condenação espiritual também a Dom Vital. Então, o Barão de Penedo, ele recebe as instruções do governo, ele vê que as instruções são muito agressivas e dessas instruções, ele mantém o cunho regalista desse império que tenta ser mais igreja do que a igreja, mas ele omite qualquer perseguição temporal. Então, nós não vivemos numa época de internet, nem que as notícias chegavam de forma rápida em Roma, elas demoravam meses para chegar. E ele aproveita que enquanto os bispos estão sendo presos no Brasil, ele vai a Roma e diz que os bispos estão gerando uma revolução, que existe confrarias imensas paradas, que não existe mais culto nas dioceses e que o império todo está a ponto de um cisma e que é preciso parar. Mas o império ele não contava com a reação do Papa. Então as notícias da prisão do bispo de Pernambuco e da prisão do bispo do Pará vão chegar ao Papa Pio IX. E quando chega, o Papa Pio IX fica revoltado com a situação. E a causa dos bispos vira a causa do Papa. O Papa escreve diretamente ao bispo do Rio de Janeiro e ele vai dizer: bispo, tudo que você leu nessa carta, se alguma coisa ainda lhe angustia, eu peço que jogues fora toda essa angústia. Eu aprovo todo o seu procedimento. E vai escrever para o bispo do Pará, reforçando toda a aprovação. E vai começar a escrever para todos os principais membros do governo imperial, reclamando de toda a perseguição. E então começa a haver toda uma pressão. A princesa Isabel ela volta ao Brasil, começa a interceder em favor dos bispos presos, vai falar com Pedro II, vai falar com o Visconde de Rio Branco, pressionar. A pressão começa a aumentar cada vez mais. As cartas do Papa chegam como uma bomba em todas as imprensas e de repente, com as cartas enviadas pelo Papa, o ânimo católico ele é renovado, a pressão começa a aumentar cada vez mais. Deputados e senadores católicos no Congresso e no Senado começam a pressionar pela queda do gabinete de Visconde de Rio Branco. Pedro II começa a ser pressionado de todos os cantos, abaixos assinados chegam por todos os locais. E então, depois de muita pressão, Dom Pedro II ele é obrigado a destituir o gabinete do Visconde de Rio Branco.
Diante de um quadro de crise, o Visconde do Rio Branco deixou o governo e o imperador, que estava prestes a fazer uma viagem, precisava de alguém com um prestígio tal que conseguisse apaziguar os ânimos. E a única pessoa que tinha tal prestígio no Brasil nesse momento era o Duque de Caxias, que era o único duque brasileiro nesse momento e que era o grande vencedor da Guerra do Paraguai nesse momento. Então, o imperador Dom Pedro II convidou o Duque de Caxias para assumir a presidência do Conselho de Ministros e o Duque de Caxias impôs uma condição, a anistia dos bispos. Dom Vital sai da prisão e resolve ir a Roma se explicar ao Papa. De um lado, de outro, Dom Macedo volta à sua diocese e começa a escrever de novo contra a maçonaria e a aplicar todas as exposições que ele tinha aplicado. E aí Dom Vital vai ao Papa, o Papa o recebe efusivamente, clamando Mio caro Olinda, como quem chama Vital pelo nome da sua diocese. E Dom Vital então explica toda a situação do Papa e mostra o quão necessário era uma condenação, mais uma condenação formal à maçonaria, agora destinada ao Brasil. E o Papa Pio IX resolve instituir uma comissão de notáveis cardeais que vai estudar toda a questão. Em 1876 vai surgir uma grande encíclica solene, a Exhorta in Insta de Cioni, condenando a maçonaria no Brasil. Quando Dom Vital recebe essa carta na Europa, ele fica muito emocionado e escreve uma nota para os seus irmãos confrades em Paris, dizendo: temos a encíclica Vitória Completa. E termina com a encíclica A Questão Religiosa no Brasil, uma vitória moral completa da Igreja Brasileira. E Dom Vital mais uma vez volta aos seus pensamentos de nunca se tornar bispo, assim como no momento de se tornar bispo, Dom Vital agiu para não virar bispo, para continuar como frade. Ele começa a fazer movimentações junto ao Papa, a fazer várias requisições para que o Papa o tirasse do bispado, para que ele pudesse voltar a ser um simples frade capuchinho escondido do mundo mais uma vez. Ele não consegue obter isso do Papa Pio IX, o Papa Pio IX vai morrer. A saúde de Dom Vital ele começa a se deteriorar rapidamente. Todos suspeitam de um envenenamento da maçonaria e Dom Vital vai morrer em 1878. E como todos os grandes movimentos da história mostram, aquele império que tanto perseguiu a igreja vai cair em 1889 sobre o peso dos seus pecados, justamente nas mãos daquele que o imperador protegeu. Os maçons vão proclamar a República em 1889 e Dom Macedo e os bispos do Brasil vão dizer que o Império Maçom caiu e a igreja continua de pé. Dom Pedro II vai se exilar, vai se arrepender de não ter sido um grande imperador defensor da fé no Brasil, e a igreja vai entrar no século XIX com uma sorte de desafios completamente diferentes. A maçonaria persiste, toda a ideologias revolucionárias aumentam e se multiplicam, e o chamado hoje de luta contra a maçonaria, de luta contra todo esse diferentismo religioso que é multissecular e que tem toda essa raiz naquela casa maçônica em 1717, ela volta para a geração atual. Cabe a nós católicos erguer o estandarte de defesa da fé, de Estado católico contra o Estado laico maçom e lutar para que toda essa indiferentismo religioso dentro e fora da igreja seja vencido e que Cristo seja proclamado Rei em todo o território nacional. Viva Dom Vital, viva Cristo Rei!